Olá! Neste vídeo eu vou explicar o que é o diagrama de Pareto e também vou resolver um exemplo bem detalhado para a gente entender todos os cálculos envolvidos. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de discutir o que é e para que serve o diagrama de Pareto. Então muitas vezes a gente tem na empresa muitos problemas que precisam ser resolvidos e nem sempre a gente vai ter o dinheiro ou o tempo suficientes para resolver todos os problemas. Então a gente precisa escolher quais são aqueles problemas mais importantes para a gente tentar resolver primeiro, para a gente priorizar aqueles problemas. Para isso a gente sempre lê essa frase de um dos grandes gurus da qualidade, que é o Joseph Juran, que ele dizia o seguinte: é necessário saber separar os poucos vitais dos muitos triviais. O que são esses poucos vitais? São aqueles poucos problemas que são muito importantes que a gente resolva. E os muitos triviais são os vários outros problemas que a gente tem, mas que não são tão importantes assim. Na gestão da qualidade, então a gente usa o diagrama de Pareto quando a gente precisa determinar quais são os principais problemas que precisam ser resolvidos. Se a gente tem uma série de causas de problema e a gente quer saber qual delas é a mais relevante, a gente pode utilizar o diagrama de Pareto para ter uma medida quantitativa de quão importante cada um desses problemas é. O diagrama de Pareto está relacionado ao princípio 80-20, que foi introduzido pelo economista italiano Vilfredo Pareto. Esse economista observou que na Itália, 80% das terras estavam nas mãos de 20% da população. Então ele começou a observar essa relação que poucos tinham muito. E na administração, na engenharia, isso também acontece, só que de uma outra maneira. Por exemplo, a gente poderia falar assim, que na nossa empresa, 80% das vendas ocorrem com 20% dos clientes. Então, esses 20% dos clientes são os poucos vitais, porque eles correspondem a 80% das minhas vendas. Ou, por exemplo, 80% das ocorrências de problemas são observadas em 20% dos produtos. Então eu tenho poucos produtos que me geram muito problema, então eu tenho que atuar sobre esses produtos. Nem sempre a gente vai observar exatamente 80% e 20%, tá? Às vezes pode acontecer de ser 90%, 20%, 70%, 20%. Não existe, isso aqui não é uma regra, isso aqui é um princípio. Então a gente tem que entender, na verdade, não o 80-20, a gente tem que entender a ideia de priorização por trás desse princípio. Porque sempre a gente vai ter uma pequena quantidade de causas, de produtos, de clientes que precisam ser priorizados porque eles correspondem a muitas ocorrências, muitas vendas, muitas reclamações dos clientes. Uma outra coisa importante é que se você já estudou gestão de estoques, você deve estar achando um pouco familiar o que eu estou falando aqui, porque o mesmo princípio 80-20 que a gente vai usar no diagrama de Pareto também é usado na classificação ABC. Então o princípio é o mesmo, só que a aplicação é outra, porque na classificação ABC a gente está falando de gestão de estoques. Vamos começar a entender como construir um diagrama de Pareto. Primeiro, o diagrama de Pareto utiliza critérios quantitativos para ordenar os problemas da qualidade. Vamos começar a colocar no contexto aqui de ferramentas da qualidade. Então, se a gente tem uma série de problemas e a gente precisa priorizar esses problemas, eu vou utilizar um critério quantitativo. E no diagrama de Pareto, os critérios mais utilizados são a quantidade de ocorrências de problema, mas também costuma-se usar o seguinte: quanto aquele problema custa para mim. Então, às vezes, a gente tem problemas que geram muito custo para a empresa. Então, esses problemas que geram muito custo, a gente precisa priorizar primeiro. Alguns exemplos só para ilustrar. Eu poderia utilizar a quantidade de reclamações de clientes em um hotel. Então, eu poderia pegar essas reclamações e separar por tipo de reclamação. Eu poderia analisar dados dos tipos de defeitos e ocorrências de defeitos em um processo produtivo. Eu também poderia analisar os dados de custos com garantias de um produto com relação aos tipos de garantia que eu tive que atender. No final, a gente chega sempre numa figura, num gráfico desse jeito aqui, em que a gente tem colunas
e uma linha. Daqui a pouco a gente vai ver o que cada um desses elementos representa. Para facilitar o entendimento, eu preparei um exemplo bem completo. Então vamos lá. O gerente de um restaurante utilizou um diagrama de causa e efeito e determinou as principais causas de insatisfação dos clientes. Então ele utilizou lá um diagrama de Chikawa e viu que os principais problemas, aliás, as principais causas de reclamação e insatisfação dos clientes são o tempo de espera por uma mesa, cordialidade dos funcionários, tempo de espera pelas bebidas, temperatura ambiente, comida fria, limpeza dos sanitários e variedade de pratos oferecidos. O problema é o seguinte, como que ele vai escolher qual desses problemas atacar primeiro? Porque ele precisa primeiro saber qual é o mais importante. Então o diagrama de Chikawa, nesse exemplo, mostrou os potenciais problemas do restaurante, as causas de insatisfação dos clientes. Mas qual delas é a mais importante? Para isso que a gente precisa do diagrama de Pareto. Aí o gerente fez o seguinte, ele preparou esse questionáriozinho aqui, ó. Ele preparou esse questionário pedindo, prezado cliente, em caso de insatisfação com nossos serviços, por favor, marque a seguir o tipo de problema que teve em nosso estabelecimento. Então ele colocou aqui as opções e o cliente pode marcar qual é a razão da sua insatisfação. Com isso ele pode ter dados que vão auxiliar na determinação das causas mais importantes. Então, depois de 30 dias, o gerente compilou todos os dados coletados. Então, vários clientes responderam o questionário e ele chegou nessa tabelinha aqui de dados. Então, a gente teve 5 clientes que reclamaram por causa do tempo de espera, 3 reclamaram da cordialidade e assim por diante. Então, nós temos aqui as ocorrências de reclamações com relação aos tipos de reclamação. Ao todo, foram observadas 55 reclamações ao longo dos 30 dias. Essa tabela aqui, ela até já mostra direto que a comida está fria é a principal causa de reclamação. Só que ainda a gente pode fazer algumas análises mais aprofundadas. Tá? A gente já vai fazer isso e o diagrama de Pareto serve para isso. Para construir o diagrama de Pareto, eu preparei um método com 6 passos. O primeiro passo é ordenar de maneira decrescente conforme as ocorrências. Então dá uma olhada aqui nessa nossa nova tabela. Percebam que aqui eu reordenei tudo, todas as causas, né, de acordo com as ocorrências, de maneira decrescente. Então eu peguei a comida está fria e coloquei em primeiro lugar. A segunda mais importante era o tempo de espera pela bebida. Então eu fui ordenando novamente de maneira decrescente. Então esse é o primeiro passo. Esse passo é muito importante e é o que a maioria das pessoas esquece de fazer, de tão fácil que ele é e de tão importante que ele é, às vezes a gente acaba esquecendo. Então nunca se esqueça. Se você não fizer essa ordenação de maneira decrescente, no final o seu diagrama de Pareto vai estar todo esquisito. E é porque você esqueceu do primeiro passo. O passo 2 é adicionar aqui algumas novas colunas para a nossa tabela. Então a gente adicionou aqui a coluna porcentagem individual e a porcentagem acumulada. Ainda nós não calculamos, a gente só criou as colunas. Agora a gente pode calcular as porcentagens individuais de cada uma das causas. Para isso a gente vai pegar para cada uma dessas causas e a gente vai dividir a quantidade de ocorrências do item que a gente está analisando pelo total de ocorrências. Vamos fazer aqui para a primeira. Né? Então aqui a gente tem, aqui embaixo, os cálculos da porcentagem individual da causa 1. A causa 1 teve 18 ocorrências, eu divido pelo total de ocorrências, que era 55. Aí vai dar esse número aqui, que na verdade é uma dízima periódica. Aí eu arredondo ele aqui para 2 casas decimais, vai ser 32,73%. Tá aqui, ó. Então essa aqui é a porcentagem individual da primeira causa. E para as demais a gente faz a mesma coisa. Essa porcentagem aqui é o 12 dividido por 55. Essa daqui é o 8 dividido por 55. 5 dividido por 55 e assim por diante. Então a gente vai dividindo as ocorrências de cada causa pelo total de ocorrências. Aí a gente preenche toda essa nossa primeira coluna da porcentagem individual. O passo 4 é calcular as porcentagens acumuladas de todas as causas. Essa parte aqui gera um pouquinho de dúvidas, geralmente. Então eu criei 2 regras bem fáceis de serem lembradas
para que você não erre quando calcular a porcentagem acumulada. Primeiro, quando a gente estiver calculando a porcentagem acumulada da primeira causa, só da primeira causa, a gente vai fazer que a porcentagem acumulada dessa causa é igual à sua porcentagem individual. É só a gente copiar a mesma porcentagem individual na coluna da porcentagem acumulada. Aí, para as demais causas, né, o cálculo da porcentagem acumulada de todas as outras causas vai ser feito assim. A porcentagem acumulada vai ser igual à sua porcentagem individual, mais a porcentagem acumulada até a causa anterior. Tá? Eu sei que isso aqui parece um pouco confuso, então vamos dar uma olhada no exemplo como isso aqui seria aplicado. Então nós temos aqui, né, a primeira causa, lembra lá da regra do slide anterior. Para a primeira causa, a porcentagem acumulada é igual à porcentagem individual, então eu só copio o valor. Percebam aqui que são os mesmos valores. Já para as demais causas, a gente precisa usar aquela regra. Vamos dar uma olhada aqui no caso da causa 2, né? Então essa porcentagem acumulada, como é que eu cheguei nela? Eu peguei a porcentagem individual mais a acumulada até a anterior. Vamos dar uma olhada aqui, ó, só para verificar esses cálculos. Então, para calcular a porcentagem acumulada da causa 2, eu peguei a sua porcentagem individual, que é 21,82, e somei com a porcentagem acumulada até o anterior, que é 32,73. Somando isso daqui dá 54,55. Vamos fazer também para a causa 3. Não está aqui o valor, mas vamos dar uma olhada como calcular isso. Então, para a causa 3, eu tenho que pegar a sua porcentagem individual. Então, eu olho aqui, ó, a porcentagem individual da causa 3 é 14,55, mais a porcentagem acumulada até o anterior. Então, na causa 3, a acumulada até o anterior é essa daqui, 54,55. Somando os dois, dá 69,09. Mas espera aí, professor, por que não deu 69,10? Né? Porque se a gente somar aqui esses valores, a gente está vendo que não está dando exatamente o valor que deveria ter dado, não é verdade? Esse pequeno erro aconteceu por causa dos arredondamentos. Porque quando eu arredondei esse primeiro resultado, depois eu arredondei o segundo, aí na hora que a gente soma lá no Excel, né, no Excel dá o valor mais preciso. Então acaba dando isso daqui, meio quebrado. Tá? Depois, num outro vídeo, eu vou mostrar como calcular o diagrama de Pareto no Excel, e aí vocês vão entender melhor por quê. Mas esse valor correto aqui poderia ser obtido de uma outra maneira. Se vocês um dia tiver dúvida de como chegar nesse valor, é só dividir o total de ocorrências acumulados até a causa 3 pelo total de ocorrências global. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Até a causa 3, eu tive 8 mais 12 mais 18, que dá 38 ocorrências. Se eu dividir essas 38 por 55, então a gente tem aqui embaixo, vai dar esse número aqui quebrado, que é uma dízima periódica, que arredondando dá 69,09%. Então a gente pode replicar isso para todos os outros itens e obter as porcentagens acumuladas de todas as causas. Uma coisa que é importante notar é que sempre a última porcentagem acumulada vai ser igual a 100%. Tá? Então, alguns alunos, algumas pessoas que estão usando o diagrama de Pareto, às vezes se espantam quando dá 100% e se perguntam, será que isso aqui está certo? Sim, está certo. Inclusive, se não der 100%, tem alguma coisa errada. Tá? Então, vocês têm que tomar cuidado. Se tudo foi certo, vocês vão ter sempre 100% na porcentagem acumulada da última causa. Eu também queria discutir um pouco sobre o que significa a porcentagem acumulada. A porcentagem acumulada é utilizada para responder perguntas do tipo até. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Se eu perguntasse assim, ó, a terceira causa mais importante, sozinha, quanto que ela representa das minhas ocorrências de problema? Sozinha. Então eu olho na individual. Sozinha, ela representa 14,55%. Mas até ela, ou seja, até a terceira causa mais importante, ou seja, a primeira mais a segunda mais a terceira,
quanto que representa? Aí a gente olha na porcentagem acumulada e a gente vê que as 3 causas mais importantes representam 69,09% das ocorrências. Então, quando a gente olha aqui nessa coluna da porcentagem acumulada, a gente está respondendo perguntas do tipo até. Vamos pegar essa daqui, ó, essa na quarta, tá? Então, até a quarta causa, a gente tem 78,18% das ocorrências. Isso significa que se eu pegasse essas 4 mais importantes, que na verdade é 50% das minhas causas de problema, e eu conseguisse eliminar elas, eu estaria resolvendo 78,18% das reclamações. Então a gente tem uma relação aqui de 50% das causas para 78,18% das ocorrências. Então a gente pode utilizar essa coluna para fazer esse tipo de análise. O quinto passo é construir a representação gráfica dos resultados. Então a gente vai utilizar o seguinte: colunas representarão as porcentagens individuais, ao passo que uma linha vai representar as porcentagens acumuladas. Então olha só, lembra que na nossa regra a porcentagem individual e a acumulada da primeira são iguais? Então a gente está vendo aqui que o começo da linha é bem em cima da coluna da primeira causa, que é a mais importante, a comida está fria. Depois, quando a gente vai para a segunda mais importante, essa coluna aqui representa a porcentagem individual. E como eu ordenei de maneira decrescente, sempre as nossas colunas vão diminuir de tamanho na medida em que eu ando aqui para a direita. E as nossas porcentagens acumuladas, elas vão se atenuando até que chega no 100% e para. Notem aqui que esse ponto onde acontece a porcentagem acumulada da segunda causa, ele está numa altura que seria igual de eu pegar essa barra aqui, aliás, pegar essa daqui e colocar aqui em cima. Se eu pegasse essa barra e colocasse aqui em cima, ia dar exatamente nesse ponto. Se eu pegasse essas 2 barras e colocasse em cima dessa, dá esse ponto aqui. Porque é a porcentagem acumulada, é isso que representa a porcentagem acumulada. Então é normal que ela comece a crescer muito rápido aqui no começo e no final ela começa a se atenuar, ela cresce mais lentamente. E para finalizar, o passo 6 é a interpretação dos resultados, né? A gente tem que ser capaz de olhar para esses dados, para esses números e para esse gráfico e tentar extrair alguma implicação prática, alguma recomendação para a ação. Nesse nosso exemplo, tem algumas coisas mais claras, né? Por exemplo, o fato de a comida estar sendo servida fria é a principal causa de reclamações e ela tem que ser priorizada. Então a gente tem que trabalhar nessa causa primeiro, tá? E isso vai resolver muitos problemas da empresa. Além disso, olhando para a coluna da porcentagem acumulada, a gente está percebendo que 3 das causas de insatisfação, de um total de 8, né, a gente tem ao todo 8 causas de insatisfação, e 3 delas, menos da metade, representam quase 70% de todas as ocorrências de reclamação. Então a gente precisa priorizar essas 3. A gente viu que a comida ser servida fria tem que ser tratada rapidamente, mas também a gente tem que tratar as outras 2 principais causas de insatisfação, porque assim a gente vai resolver praticamente 70% das ocorrências de reclamação. Mas isso não quer dizer que as outras causas não precisam ser trabalhadas, não precisam ser tratadas. Elas precisam sim ser tratadas. Só que depois, né, a gente tem que priorizar primeiro aquelas que vão trazer um impacto maior na qualidade antes. Tá? Então a gente não quer dizer, né, quando a gente faz essa análise do diagrama de Pareto, que as outras causas simplesmente vão ser esquecidas. Se você tivesse uma meta de tempo para melhorar a qualidade do serviço prestado no seu restaurante, qual que você ia trabalhar primeiro? Nas causas mais importantes. Aí você conseguiria, num tempo curto, melhorar bastante a qualidade. E depois você trabalha nas outras causas. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também é que, quando a gente faz uma ação de melhoria, né, vamos supor que eu fizesse uma ação de melhoria para tentar resolver o problema da comida fria. Não adianta eu só fazer uma ação e achar que já está resolvido o problema.
eu preciso continuar coletando dados para verificar se a reclamação, se a quantidade de reclamações relacionadas a essa causa diminuiu ou não. Se a minha ação for bem sucedida, com certeza vai ter uma redução na quantidade de ocorrências para essa causa. Então a gente tem que fazer aquele fechamento do ciclo PDCA, de verificar se a ação que a gente fez realmente foi efetiva. Tá ok, pessoal? Era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que é o diagrama de Pareto, como fazer os cálculos do diagrama de Pareto. E se surgir alguma dúvida, deixem um comentário aí embaixo, tá ok? Até mais!